Olá, meu nome é Pablo Vilaço, eu sou crítico de cinema e fundador do site Cinema em Cena. E eu acabei de assistir a Indiana Jones 5. É muito ruim ser o portador de má notícias. Em 2008, quando eu assisti o Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal, que eu achei muito fraco, quando eu escrevi minha crítica, eu lembro que eu fui assim, muito atacado, mas muito atacado. Me xingaram de tudo quanto é nome, me chamaram, me falaram os clichês de sempre, pseudocrítico, não sabe de nada, etc. Inclusive muita gente que ainda nem tinha assistido ao filme, porque quando eu escrevi sobre o filme ele ainda não tinha sido lançado. Mas mesmo depois que o filme foi lançado, eu ainda fui muito atacado por não ter gostado do filme. Eu acho que o tempo provou que eu estava certo em relação àquele filme, que realmente é muito fraco. O que me traz o Indiana Jones 5, que é bom. É bom. É espetacular? Não, não é espetacular, mas é bom. Primeiro, que alguns elementos que me incomodaram muito no último Indiana Jones, que diziam respeito à dinâmica do herói com o personagem do Shia LaBeouf, até com a própria Marion, com o personagem do John Hurt, quando eles tiveram que compensar o fato do Dale Home Elliott, que era o Marcus Brody, ter morrido, né? O fato do Sean Connery não ter retornado, o fato do Sala, John Rhys Davis, ter pedido dinheiro demais. Então eles tiveram que criar figuras substitutas que criaram uma dinâmica que era uma dinâmica que soava exatamente como era o que ela era. Era uma substituição pobre dos originais. E a própria dinâmica do Indiana Jones com esses personagens soava muito falsa. Além disso, um outro problema que eu acho que comprometeu bastante o 4 foi o uso excessivo de efeitos visuais que eram um pouco convincentes. Porque a trilogia original usava muito efeito prático, filmagem em locação. E de repente você vê tudo filmado em tela verde. E nem a questão só da tela verde. A maneira como as sequências de ação eram filmadas, elas frequentemente soavam implausíveis demais. E isso é algo decepcionante, porque não é que na trilogia original elas não fossem implausíveis. Tem um carrinho num trilho que ele sai do trilho, voa e cai de novo no trilho certinho, né? No tempo da perdição, por exemplo. E a gente acredita naquilo. Por quê? Porque o Spielberg vendia a realidade daquilo. E no 4, não. Né? Quando eles estão caindo de 3 cachoeiras, né? 3 quedas d'água sucessivas, a gente não acredita nem que eles estão numa queda d'água de verdade e muito menos que eles sobreviveriam. Vários desses problemas não estão presentes aqui nesse filme. Eu só estou tentando mudar de mão aqui. Não estão presentes nesse filme. Alguns sim, alguns ainda sim estão presentes, mas em menor escala. Primeiro, a dinâmica do Indiana Jones com os seus parceiros de cena, eu acho que ela funciona muito melhor dessa vez. Tanto com a Phoebe Waller-Bridge, talvez eu esteja falando o nome errado, porque agora me deu um branco. Mas enfim, que vive a afilhada do Indiana Jones, com o retorno, enfim, eu não vou dar spoiler, mas enfim, com o retorno de alguns personagens, a introdução de alguns personagens novos, não vou dar spoiler, mas uma ponta, por exemplo, de um ator que eu não sabia que estava no filme, eu nem sei se era conhecido o fato de estar no filme, mas eu não sabia, mas funcionam. Além disso, uma outra coisa que eu acho muito importante nesse Indiana Jones, que tinha um pouco ficado de fora do 4, era o sentimento de vulnerabilidade do personagem, que era uma das características mais interessantes do Indiana Jones. Quando eu escrevi sobre o 4, eu apontei isso, que a década de 80 gerou uma série de heróis durões, indestrutíveis, Rock, o Exterminador do Futuro, Rock, embora tenha surgido em 77, mas enfim, Rock não, Rambo, que surgiu no final da década de 70, mas depois foi se tornando cada vez mais indestrutível. Enfim, os heróis vividos pelos Stallone, pelo Schwarzenegger, que eram heróis absolutamente indestrutíveis. E de repente você tinha o Indiana Jones, do Harrison Ford, que era um herói que ele era falho, que ele tinha medo, que ele entrava em pânico, que ele demonstrava insegurança. E isso se perdeu um pouco no 4, e aqui é recuperado. Não só pela vulnerabilidade imensa que é trazida pela idade, e o Harrison Ford abraça essa vulnerabilidade totalmente, porque ele entende que essa vulnerabilidade vai ser uma força para o personagem, mas porque a vulnerabilidade do personagem diante das situações que ele se encontra vem não só da idade, mas da própria situação. E ele demonstra, né, essa insegurança, será que eu vou escapar dessa situação? Será que eu consigo escapar disso?
E que o Harrison Ford sempre foi muito bom em fazer isso, e aqui ele volta a fazer. É, a trama é isso, assim, eu poderia reclamar, eu acho a trama do 4 de novo horrível, mas eu poderia reclamar do absurdo de alguns elementos da trama, que eu não vou revelar e tal, mas assim, o fato é que todas são absurdas, né? Faz parte da mitologia do Indiana Jones, é isso, é perseguir artefatos, que eles não são só artefatos arqueológicos, eles têm alguma coisa de sobrenatural, de mágica. E aqui eles tentam, né, meio que compensar isso, acho até pelo fato do backlash em relação ao 4, dizendo, não, aqui não tem nada sobrenatural, é tudo uma questão de matemática, mas sempre, né, é uma questão de pelo menos algum pezinho no sobrenatural. Mas funciona, né, funciona dentro da lógica da série, muito melhor do que alienígenas, enfim, no 4. As sequências de ação são sequências de ação muito boas. E aliás, a ação do filme é praticamente ininterrupta e várias das sequências são realmente assim, memoráveis. Eu não quero dar spoiler, mas enfim, são longas perseguições que mudam de veículos. Tem uma que está no trailer, então enfim, envolve cavalo no meio de uma metrópole. Enfim, são inventivas na maneira como elas são concebidas. Acho que ainda há um excesso de efeitos visuais. E não é só na sequência de ação. Tem vários momentos do filme, por exemplo, que a gente vê que os personagens estão chegando em espaços novos e a gente vê claramente que eles estão diante de uma tela verde. É um momento que ele chega num hotel, por exemplo, o Hotel Atlantique, e a gente vê que ele está descendo de um carro em frente a uma tela verde. Isso, enfim, eu acho que é inevitável no modelo de produção de hoje, mas às vezes, né, pelo menos a mim, me tira do filme. Pode não incomodar outras pessoas. A minha, quando eu percebo isso, assim, poxa vida, né, nem construíram um cenário de verdade, uma tela verde, enfim, me incomoda um pouco. E as sequências de ação, obviamente, aqui e ali você percebe, obviamente, o personagem ser substituído por um boneco digital. Mas, enfim, elas funcionam, porque a coreografia das cenas é bem engendrada. Além disso, a fotografia, ela, mais uma vez, ela consegue remeter, não com tanta disciplina quanto no 4, aí na questão o 4 fica um pouco superior, mas remeter à fotografia da trilogia original do Douglas Slocumb. Mas aqui ela faz, aqui e ali, o tom mais sépia, os travelings na direção do rosto dos atores, é uma linguagem que o Spielberg estabeleceu, né? Junto com o Douglas Slocumb. A faixa de luz nos olhos do personagem, então é bacana remeter isso. A linguagem original, a estética original. Embora eu me decepcione, porque isso não é spoiler, é a primeira coisa do filme, me decepciona eles não terem feito a transição da montanha da Paramount com alguma coisa diegética, como em todos os filmes até agora. Mas, enfim. Mas o que funciona no filme é o Harrison Ford, é o Indiana Jones, né? Esse Indiana Jones, esse é o Indiana Jones da trilogia original. O 4 era indestrutível demais, ele era... Aqui e ali a gente via algum eco do passado, mas aqui não, aqui a gente vê o Indiana Jones. E a melancolia que eles tentaram forçar no 4, aqui ela soa natural. De novo, talvez pela idade, talvez não, certamente em parte pela idade do Harrison Ford, mas até os ecos que eles fazem, e fazem várias referências aos filmes anteriores, algumas referências que são orais, né, os personagens citando coisas que aconteceram, e outras referências visuais, algumas gags que aconteceram nos anteriores. Mas essas gags, elas não funcionam como uma homenagem barata, como um easter egg só para agradar o público, elas funcionam como ecos de um passado que o personagem lamenta ter ficado para trás. Então, assim, a melancolia na medida certa. É o Indiana Jones. Eu senti que era o Indiana Jones dessa vez. E essa empolgação, ela carrega já boa parte do filme, enfim. Obviamente, tem a trilha, o tema icônico, a trama que salta de um lugar para o outro, e aí, claro, as transições com os mapas, tudo isso conta. Mas o fundamental é o que não tinha no 4, que é o Indiana Jones de volta, com dinâmicas que são dinâmicas nas quais a gente investe emocionalmente, a gente acredita, e um retorno de um senso de humor que funciona, né, dessa vulnerabilidade, desse espanto constante que o Indiana Jones parece sentir quando ele se dá bem em alguma coisa, quando dá certo algum plano dele.
Eu adoro, o Harrison Ford é fantástico e aqui ele demonstra que por que ele é tão único. Para encerrar, só queria fazer uma observação que é curiosa, porque que é outra coisa que está no trailer, que boa parte da introdução do filme é com o rejuvenescimento do Harrison Ford. A gente vê o Indiana Jones bem mais jovem e é tão bem realizado e é uma sequência tão boa, e esse talvez seja um problema para mim, a melhor sequência do filme é a sequência de introdução para mim, que chegou um ponto que eu esqueci que o filme ia saltar no tempo. Eu achei que a gente ia ver uma aventura do jovem Indiana Jones, porque ela é um pouco extensa e ela é muito convincente. E aí quando salta no tempo eu lembrei, não, peraí, nós vamos ver o Indiana Jones mais velho. Mas ela funciona tão bem que por alguns segundos eu imaginei que a gente estava vendo uma nova aventura do novo Indiana Jones. Gostei muito. Não vou dizer que está na altura da trilogia original, mas certamente é muito, muito, muito superior ao 4. Eu curti bem.